Paz, tudo bem? Hoje eu quero falar com você a respeito do jovem que é crente, do jovem cristão, e sobre a confiança e a responsabilidade que Deus quer entregar aos jovens, sobre o foco e o objetivo que Deus tem para os jovens, sobre a missão que Deus tem para nós que somos jovens. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 12 ao 13 diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sede exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Logo no início dessa carta nós descobrimos um pedido do apóstolo Paulo a Timóteo, para que ele fosse à cidade de Éfeso cuidar de algumas questões que estavam acontecendo lá. Havia um pessoal naquele lugar que estava criando contendas e discussões que a Bíblia considera como inúteis, e essas discussões estavam desviando eles do propósito de promover a obra de Deus para focar em coisas que não haviam utilidade. Eles estavam querendo se tornar mestres em assuntos que eles não dominavam. E fica uma advertência para nós em relação a isso. Tudo aquilo que nós ouvimos, nós temos sim que pegar a palavra para ver se está de acordo com a vontade de Deus. E não entrar em discussões, até mesmo no meio cristão, que podem acabar nos desviando, que podem acabar nos tirando do foco principal, que é a vontade de Deus. Foquemos naquilo que é certo, naquilo que é principal, e deixemos as questões secundárias para outra hora, para outro momento. Não permita que essas coisas te afastem do verdadeiro propósito, que é a salvação, que é a evangelização, que é a palavra de Deus. Um segundo conselho que Paulo dá a Timóteo é para que ele ore por todas as pessoas, pelos simples e também pelas autoridades, com um foco, um objetivo de que haja paz e tranquilidade em suas vidas. Porque a nossa oração pode fazer a diferença, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então ele pede para que Timóteo ore por todos aqueles que estão ali, porque ele diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Por isso não julgue quem merece ser salvo ou não, nenhum de nós merece a salvação, mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos através da sua graça mediante a fé. O desejo do coração de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e venham a conhecer a verdade do Evangelho, a verdade que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora nós chegamos no principal versículo desse devocional: não despreze, ó jovem, a tua mocidade. Talvez você tenha ficado perdido com tudo que eu falei até aqui com o objetivo principal sobre o jovem e a confiança que Deus tem para ele. E entenda, Paulo entrega toda essa confiança, toda essa responsabilidade para um jovem que foi escolhido por Deus. Um jovem tinha toda essa responsabilidade de advertir, de ensinar pessoas. Deus tem uma obra para a sua vida, mesmo você sendo jovem. Quantos jovens Deus já usou? Davi, Samuel, entre tantos outros. E Deus tem um propósito na sua vida, não despreze a sua juventude. Mas Paulo faz algumas advertências para o próprio Timóteo em relação a ele ser jovem. O primeiro conselho de Paulo a Timóteo traz em questão a relação dele comportamental. Então diz que ele tem que ser padrão aos fiéis em trato, em amor e na palavra. Em segundo lugar, ele tem que ser padrão de forma espiritual. Então ele tem que se dedicar, ser padrão no espírito, na fé e na pureza. E por último, ele tem que ser padrão em relação a conhecimento. Então ele tem que persistir na leitura, no aprendizado e no ensino da palavra. Então entenda, Deus tinha um propósito para Timóteo, mas ele tinha que se dedicar a fazer a parte dele. Nós, como jovens, Deus tem um propósito, mas ele também requer de nós dedicação, confiança, responsabilidade, para que ele olhe para você e fale: esse moço está se preparando, esse moço está se dedicando para fazer a minha obra. E eu encerro aqui com uma pergunta de reflexão a você que é jovem, a você que é adulto, a você que é idoso. Você tem sido exemplo? Você tem sido um exemplo de Cristo, um exemplo de cristão, um padrão de fiel, um padrão de servo do Senhor? É lógico que nós muitas vezes erramos, pecamos, mas você tem buscado ser o melhor de você mesmo? Você tem buscado imitar a Cristo? Você tem se desviado de discussões que são inúteis? Você tem começado a se dedicar ao estudo da palavra, ao comportamento cristão? Ei, Deus quer que você comece a agir. Deus quer te entregar o dom que Ele tem para você. Deus quer te usar com o dom que Ele tem para você. Está na hora de eu e você começarmos a agir e a nos dedicar no propósito que Deus tem para nós. E se você gostou desse devocional, siga essa página Razão Bíblica para mais conteúdos como esse. E também pode seguir a nossa página no TikTok, no Facebook, no YouTube para mais conteúdo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.